todos, muito boa tarde, bom dia, boa noite. É bom estarmos novamente juntos para partilharmos um estudo da Palavra de Deus. Desta feita foi um amigo, um ouvinte, que sugeriu um comentário na segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e eu achei muito interessante e já agora lanço o repto, se mais alguém desejar ouvir falar sobre qualquer tema, qualquer passagem, tentarei fazer o meu melhor e com certeza que sempre será útil e interessante para aqueles que solicitarem. Nós vamos dividir esta mensagem em duas. A primeira vai ser até o verso 6 e depois a segunda até ao final do capítulo. Eu vou ler então o texto e depois iremos falar algumas coisas importantes desta primeira parte. Os versos 1 a 6 de 2 aos Coríntios capítulo 4. Diz assim a Bíblia Sagrada: Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Como introdução, eu gostaria de vos dizer que os capítulos 4 e 5, segundo aos Coríntios, tratam da defesa do ministério de Paulo. Houve alguns sujeitos que se levantaram e puseram em causa o seu apostolado, e ele aqui está a escrever esta carta e também se defende como ministro de Cristo. Paulo, ao comparar-se a um vaso de barro que contém um tesouro, está a dizer que, ainda que seja insignificante e imperfeito, a sua mensagem é de grande valor. Portanto, a ideia aqui não é destacar o homem, o apóstolo, a personagem, mas a ideia é aquilo que ele tem, que é o Evangelho de Cristo, e isto para ele é um tesouro, e ele considera-se também como um vaso de barro, frágil. Então esta riqueza, este tesouro, ele quer partilhar. Portanto, ele valoriza e de que maneira o seu ministério. Sendo uma pessoa fraca, e está representada no vaso de barro, triunfaria porque dependia inteiramente do poder do Espírito Santo. Paulo é um catedrático, alguém que foi formado aos pés de um dos maiores mestres de Israel, Gamaliel, mas ele não quer destacar os seus dotes intelectuais, de conhecimento, religiosos, mas ele dependia inteiramente da unção e da graça e da virtude do Espírito Santo. Quem conhece um pouco da sua história ministerial percebe que o poder de Deus foi uma constante na sua vida, e ele, com dons diversos do Espírito, foi usado para benefício das igrejas daquele tempo. Este capítulo 4 encerra princípios muito valiosos que cada obreiro, cada servo precisa saber a fim de ter um ministério eficaz. Nós poderemos dividir o capítulo em 5 partes. Do verso 1 até o verso 5
a comunicação do ministério, o verso 6, o caráter do ministério, verso 7, o homem do ministério, versos 8 a 15, o preço do ministério, e os versos 16 até o verso 18, a autoridade do ministério. Então, vamos, como eu disse, dividir o estudo em duas mensagens, e vamos, nesta primeira mensagem, falar sobre dois tópicos. O primeiro, os versos 1 a 5, que tem a ver com a comunicação do ministério, e o segundo tem a ver com o caráter do ministério. Então, nos versos 1 até o verso 5, o ministério para Paulo é glória, e por causa dessa glória ele não desfalece. Um homem foi perseguido, foi maltratado, foi criticado, sofrido no serviço a Deus. Ele tinha todas as razões e mais algumas para desfalecer, para se desmotivar, mas o ministério, que para ele era a glória de Deus na sua vida, dava um alento, uma força que de maneira nenhuma ele poderia ou deveria desfalecer. Ele arranjava motivação mesmo no meio das provas, das lutas, das perseguições. Porque ele sabia da chamada que tinha e da presença de Deus bem vincada na sua vida. No meio de inúmeras adversidades e oposições, ele continua a exercer o seu ministério pregando. Ele foi chamado para isso. Outrora um fariseu, zeloso, perseguidor da igreja, tem um encontro com Jesus, um encontro marcante, impactante, quando caminhava para Damasco, e a partir daí tudo mudou, alterou-se na sua vida. De perseguidor passou a ser perseguido, e passou a ser um apóstolo, um evangelista tremendo nas mãos de Deus. E a sua história e os relatos bíblicos falam disso mesmo. Portanto, ele não olhava às adversidades, às oposições, às provas que sofreu, porque a sua vocação e motivação era pregar a palavra de Deus. O seu ministério, ele entronca em três atitudes. A primeira, a sua resolução, verso 1, Paulo nunca deixou de exercer o seu ministério no meio das provas. Ele estava uma pessoa decidida, uma pessoa de convicções, e mesmo no meio de todas as provas, costumo recordar que lá mesmo, lá em Filipos, na cadeia, ele tinha motivação, juntamente com Silas, para louvarem e celebrarem a Deus. Então ele nunca deixou de exercer com empenho, com ênfase, o seu ministério. E esta deve ser a atitude de todos os que servem ao Senhor. Não são as provas, não são as contingências, não são as circunstâncias que podem abafar ou que podem anular uma chamada de Deus na nossa vida. Quem tem uma chamada tem uma convicção, tem uma força interior, e Deus nos ajudará, todos aqueles que servem com esta chamada, a superar qualquer adversidade. Nada de desânimo, nada de frustração, nada de desistência. Isso não pode existir na mente daqueles que foram chamados por Deus. Nós não recuamos, não podemos de todo nos desanimar, porque aquele que nos chamou nos capacitará e nos fortalecerá, como aconteceu com Paulo. O tempo não nos permite dissecar ou falar todos estes pormenores, mas quem conhece um pouco do seu ministério sabe que no meio de tantos sofrimentos, provavelmente dos homens mais sofridos na Bíblia, no exercício do seu ministério, nós percebemos que ele continua a motivar. Estou-me a recordar de um texto que ele fala à igreja de Filipos, que eles deviam se regozijar sempre, e ele está a dizer estas palavras numa prisão. Portanto, Paulo tem uma perspectiva de vida incrível, não é? Isto é fruto da ação do Espírito Santo na sua vida. Não devemos esquecer, cá está,
que foi o Senhor que nos chamou e comissionou. Portanto, Ele com certeza chamou e nos apetrechou e nos deu as ferramentas. Ele também nos dará o endurance, a força necessária para continuarmos a servir mesmo no meio das adversidades. Em segundo lugar, e estamos a falar de 3 atitudes do seu caráter. A primeira, a resolução, um homem decidido, um homem resoluto, mas a segunda, a sua honestidade, os versos 2 até o verso 4. Há determinadas coisas que todo obreiro deve dizer não. E foi isto está lá escrito, e foi isto que Paulo fez: renunciar os modos antibíblicos do mundo. O mundo concorre contra a fé e o obreiro deve renunciar tudo aquilo que seja contra a sua fé. Não alterar a palavra de Deus para que seja mais aceitável. Aqui não é o discurso do politicamente correto, não, o que é a palavra deve ser anunciada, deve ser ministrada, porque a palavra que é verdade. Portanto, e nós não estamos aqui para agradar a uns e a outros, não, o obreiro deve ser assim, e Paulo foi uma pessoa incisiva, uma pessoa direta, não é? Então, nada de alterar a palavra, não usar truques a fim de persuadir as pessoas. As pessoas não precisam de artimanhas, subterfúgios, nada disso. Simplesmente apresentamos a palavra, pregamos a palavra, não pregamos nós mesmos, não pregamos os nossos dotes, as nossas capacidades, nada de truques, porque é a palavra que gera vida nas pessoas, é ela que aumenta a fé, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, nada de truques, não alterar ou adulterar a palavra de Deus para acomodá-la às ideias dos outros. A desonestidade, o engano e a astúcia não devem fazer parte do ministério cristão. Eram características bem presentes de um homem que de todo se considerava uma pessoa perfeita, porque não há seres humanos perfeitos, e Paulo não o era. Ele, a determinada altura, diz que era frágil, que era um fraco, o bem que queria fazer, esse não conseguia fazer. Portanto, mas era um homem coerente, era um homem honesto, era um homem verdadeiro, era um homem transparente, não é? E então estou aqui a dizer que a desonestidade, o engano e a astúcia não devem fazer parte daqueles que servem a Deus. Deus deseja obreiros que pregam o Evangelho com sinceridade, com honestidade e com verdade. Todos os que servem prestarão contas ao Senhor. Portanto, se nós não o fizermos com as motivações corretas, se nós não o fizermos com um coração aberto, um coração sincero, um coração honesto para com Deus, um dia perante o Tribunal de Cristo nós iremos prestar contas, como mesmo Paulo ele explica mais à frente. A sua humildade, verso 5, era outra das suas características, do seu caráter. Paulo não pregava a si mesmo, apesar de alguns o criticarem nisso. Ele era muito criticado, porque gostava-se de vangloriar e que falava de si mesmo para receber honras dos homens. Não, de todo, Paulo não pregava a si mesmo, ele pregava Cristo e Cristo crucificado e ressurreto. Vamos ver um pouco mais à frente. Também não procurava a glória dos homens, mas sim a de Deus. Portanto, ele não vivia para agradar às pessoas, ele não estava minimamente interessado nos reconhecimentos humanos, ele não estava minimamente interessado nas honras dos homens. Ele servia para alegrar e para trazer satisfação e glória para Deus. A sua mensagem era única: Cristo crucificado, Cristo ressurreto e Cristo glorificado. Portanto, ele tinha conhecimento, claro, por inspiração de Deus e também porque Jesus tinha sido crucificado não muitos dias antes deste encontro que depois teve com Saulo. Portanto,
Ele, depois deste encontro, quando Jesus lhe pergunta, dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões, porque é que me persegues? Paulo pergunta, mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, aquele que foi crucificado e aquele a quem tu estás a perseguir. Portanto, ele tem uma convicção ímpar de um Cristo que lhe apareceu. Então ele usa este tema da crucificação, da ressurreição e depois da exaltação ou glorificação de Jesus após a sua ascensão. Considerava-se servo dos coríntios por amor de Cristo. Este é o nobre sentimento de humildade, sentirmos servos para servir as pessoas. Ele não estava interessado em ser servido, como o Senhor Jesus um dia tinha dito, que veio não para ser servido, mas para servir. Então este era o sentimento de Paulo, servir o próximo, servir o outro. E isto são tudo características de um homem humilde, de um homem que não está aqui para ser honrado pelas massas, pelas igrejas, pelos colegas de ministério, de todo, mas um homem humilde, um homem que se submete e um homem que está pronto a dar a sua vida em prol do ministério. Ele usa a expressão vossos servos. Ele não está aqui a dizer vossos senhores, não. Ele considerava-se um servo do semelhante. O caráter do ministério, no verso 6, da glória de Deus, da face de Cristo, esta expressão vem lá no verso 6. Este era o caráter do ministério de Paulo. O conhecimento de Deus estava no seu coração. Ele, por inspiração de Deus, um homem versado no Antigo Testamento, claro, um homem conhecedor do Antigo Testamento, mas agora numa nova aliança, no Novo Testamento, ele tem uma capacidade de Deus, um conhecimento de Deus, e isto muda completamente a sua vida, o seu caráter, a sua maneira de ser, porque o conhecimento de Deus é isto que produz na vida de um homem. Paulo vira a glória de Deus na face de Jesus. Lá já falámos no seu testemunho de conversão, quando Jesus lhe aparece, nunca mais seria a mesma pessoa. É interessante que a conversão de Paulo não tem muito a ver com uma mensagem evangélica, não. Ele simplesmente tem este encontro, neste clarão, nesta glória, numa luz inacessível, cai do cavalo, fica cego e ouve Jesus dizer: porque é que tu me persegues? Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Paulo, sem saber quem é que estava a falar com ele, pergunta: mas quem és? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E automaticamente a sua vida foi mudada, porque até ali era um homem da letra, era um homem da lei, era um homem dos escritos, era um homem da história, do conhecimento histórico de Israel, mas a partir dali ele passou a ser uma pessoa que teve um encontro com Jesus, ouviu Jesus, e tudo começou-se a desenvolver para que mais logo ou mais tarde, claro, ele pudesse exercer o seu ministério de uma forma incrível. Então a sua motivação para pregar Cristo era ímpar. Ele teve uma experiência, e claro que todos aqueles que servem precisam ser pessoas com experiências com Deus, experiências que marquem a sua vida, a sua chamada, a sua conversão, algo que Cristo fez, e Paulo teve esta experiência, e a partir dali ele se agarrou de uma forma incrível a ela e desenvolveu o seu ministério de uma forma tão eficaz. Esta revelação divina em nosso coração e este conhecimento de Deus na nossa mente nos capacitará para pregar. A capacidade não é de homens, a capacidade
não advém dos institutos, não advém de uma generosa biblioteca, de conhecimento intelectual. Esta capacidade é inculcada no coração do servo por Deus. E Deus vocaciona, e Deus capacita, e Deus revela-se. E os servos, aqueles que têm esta chamada de Deus, com certeza saberão aquilo que eu estou a dizer, porque tiveram uma chamada, tiveram algo da parte de Deus que os transformou e os capacitaram a exercer o seu ministério. Portanto, esta revelação divina no nosso coração e este conhecimento de Deus na nossa mente nos capacitará a pregar. E, por fim, Deus nos usará para converter os homens. Diz lá em Atos 26:18 que das trevas devem ser convertidos para a luz. Então, nesta primeira mensagem, 21 minutos, essencialmente, nós falamos um pouco acerca do caráter do ministério e também da comunicação do seu ministério. Na segunda mensagem nós iremos abordar os temas: o homem do ministério, o preço do ministério e a autoridade do ministério. O meu sincero desejo é que possamos, de uma forma simples, crescer no conhecimento de Deus, e se estarei a falar para servos, que nós possamos olhar para este testemunho incrível de vida de Paulo, e que possamos também ser assim, não andarmos à procura de honras dos homens, sermos pessoas humildes, pessoas de caráter, pessoas sinceras, pessoas íntegras, pessoas que não somos perfeitos, claro, mas com a ajuda de Deus Ele nos fortalecerá e nos capacitará a fazer a sua obra. Mais uma vez reafirmo o incentivo, se tiverem algum tema, algum capítulo ou algum livro, seja o que for, que queiram saber mais de Deus, com a graça que Deus me dá e me tem dado, claro, também munindo de comentários, de dicionários da Bíblia, tentarei fazer o meu melhor. Simplesmente manda uma mensagem, identifica-te, manda uma mensagem, e com certeza que nós faremos o nosso melhor para a edificação de todos nós. Que Deus ricamente te abençoe e até uma próxima oportunidade.